Bem-vindos ao Politeia. Eu sou o Rodrigo Couto e vou começar com um questionamento. Você acha que política é uma profissão para pessoas honestas? Quantas vezes no nosso cotidiano escutamos os lugares comuns de que políticos não são honestos ou de que a política não atrai pessoas honestas? Toda sociedade possui poder, dirigentes, detentores do poder. E toda sociedade possui problemas com o poder. Então, historicamente, hoje ou há 2000 anos atrás, nós vamos encontrar pessoas críticas daqueles que chegaram ao poder ou daqueles que estão no poder. Essencialmente, um problema comum em qualquer sociedade humana da história, em qualquer lugar do mundo, é como controlar o comportamento dessas elites, porque toda sociedade, a não ser as mais reduzidas, a não ser aquelas que são baseadas em grupos familiares, todas as sociedades possuem sim uma elite e, em geral, quem manda, quem chega a governar as estruturas do poder são os membros dessa elite. Então, toda sociedade possui essencialmente o problema de controlar o comportamento dessa elite, de modo a impedir os excessos de egoísmo e outros quaisquer excessos que venham a prejudicar a sociedade como um todo. Porque se essa elite governa, ela governa para toda a sociedade, pelo menos idealmente. E mesmo que ela não governe para toda a sociedade, é desejável que ao menos ela não cause tantos prejuízos ao restante da sociedade. Eu sei que é um ponto de vista cético, mas muitas vezes é o ponto de vista que melhor permite interpretar o desenvolvimento e funcionamento das sociedades humanas. Bem, e se esse é um problema histórico, se esse é um problema conhecido por todas as sociedades, é útil para nós, hoje, que temos esse problema, pensar como é que essas diferentes sociedades resolvem essa questão, lidam com essa questão. Porque vejam só, hoje nós lidamos com esse problema de forma institucional. As próprias instituições que nós temos na República ou em qualquer outro país, não é necessariamente no Brasil, essas instituições possuem elas próprias meios de lidar com os corruptos. E em todas essas instituições existem mecanismos, e esses mecanismos possuem base em lei, que servem para coibir e para julgar e para punir os políticos, os governantes que causam certos prejuízos ou que apresentam, que manifestam determinados comportamentos. Então vejam, a nossa solução, a solução do momento moderno, e é a solução do Brasil no século XX, nos séculos 20 e 21, é lidar com isso dentro das próprias instituições. Se todas as sociedades possuem esse problema de controlar o comportamento dos governantes, impedir comportamentos destrutivos dos governantes, é interessante olhar para outras sociedades e comparar as soluções que elas tinham com as nossas próprias soluções. Quando eu falo em nossas próprias soluções, eu estou falando de algo muito peculiar historicamente, que é o fato de que hoje em dia as condutas que são reprovadas ou proibidas, elas são julgadas pelas próprias, são reconhecidas, julgadas e punidas no interior das próprias instituições. Nós estamos falando, por exemplo, no caso brasileiro, de Polícia Federal, de Legislativo, de Judiciário. Então tudo se resolve nas próprias esferas governativas. E nem sempre esse foi o caso, porque os sistemas de controle do comportamento das elites, eles eram amplos e, sendo amplos, envolviam o funcionamento das sociedades como um todo. E aqui o exemplo que eu vou trazer é o exemplo de um dos momentos de fundação da nossa tradição política, que é o exemplo de Roma. Quando nós pensamos em Roma, nós pensamos nas grandes obras arquitetônicas, na conquista militar do que era um mundo conhecido. Roma já foi uma comunidade muito pequena, um mundinho de uma vila,
fechado em si mesmo. Ele era um mundinho em que o conceito de honra era muito importante. E entendam, honra aqui traduz algo de reputação pessoal. Então as pessoas buscavam nesse mundinho essa reputação porque significava a posição dela no interior da cidade, da comunidade. O problema é que a busca por essa reputação muitas vezes levava à violência. Era algo tão importante para essas pessoas que a lei de fundação do direito romano, a lei que resulta na criação posterior de todo o direito romano, que é a lei das 12 tábuas, ela traz pouquíssimos crimes punidos com a morte. Um desses crimes é exatamente você denunciar, produzir, falar coisas difamantes sobre outras pessoas. Podia ser punido com a morte, essa difamação. Hoje, obviamente, nós ainda temos os crimes contra a honra, mas eles não parecem ter a dimensão que eles tinham em Roma. Em Roma, essa elite é conhecida, é chamada na literatura especializada como uma aristocracia. Era um grupo de pessoas que reconheciam umas às outras como parte desse grupo. Era quase como um clube. Elas julgavam quem pertencia, portanto, ou não, ao clube. E o critério para julgar isso, entre outros, era honra. E quais eram os critérios para julgar, então, se uma pessoa tinha honra ou não e, portanto, se era ou não um aristocrata? O primeiro critério era cultural. Ter uma boa formação, um conhecimento de lógica, retórica, filosofia, literatura. E isso pode ficar mais claro com um vídeo do Politeia sobre educação liberal. Daqui a pouco vai aparecer o card aqui para vocês conferirem o vídeo. E essa era a educação considerada digna de um aristocrata. Além dessa educação, feitos civis e militares. E quando eu falo em feitos civis, são feitos na administração do Estado romano, na vida política do Estado romano, ou seja, na vida pública. Não eram feitos privados. Então, você poderia ser um grande, na linguagem atual, empreendedor, empresário, ser rico, e você não era necessariamente um aristocrata, porque os feitos eram civis e militares. Por exemplo, no campo militar, participar da conquista de uma região para o Império ou para a República, o vencer os inimigos do Estado romano, levar Roma a onde ela ainda não havia ido. Então nós temos aqui dois requisitos e um outro requisito fundamental. Era o requisito do autocontrole. Os romanos valorizavam grandemente na sua conduta pública aquilo que eles chamavam de gravitas. É uma palavra, uma ideia que traduz austeridade, temperança, moderação e autocontrole. Era excepcionalmente vergonhoso para um aristocrata romano, para aqueles que aspiravam a essa reputação aristocrática, demonstrar falta de controle em público. Vejam só, como eu falei, no início de Roma, a luta, os conflitos no interior da cidade podiam levar à violência. Quando aparece essa busca constante por honra e esse julgamento das pessoas que possuem ou não honra, nós temos um controle maior dessa violência, porque violência pública significa uma falta de controle, uma incapacidade de controlar os próprios atos. Nós temos aqui a descrição de um processo ou de uma espécie de processo civilizatório romano. No primeiro momento, havia mais violência na esfera pública. E então as pessoas passam a competir por essa honra, porque elas desejam esse status de pertencer à aristocracia. Mas um dos critérios para pertencer à aristocracia é essa gravitas, essa capacidade de controlar o próprio comportamento. Então elas não vão mais se comportar dessa forma em público. E vejam, eu não estou falando aqui de uma criação deliberada desse sistema social de controle. Não é uma instituição que foi criada do dia para a noite. Aqui trata-se de uma instituição que
surgiu com o tempo. E eu não consigo deixar de comparar isso com outros modelos de instituições que dependem da ação individual, de interesses individuais e que trazem benefícios coletivos, que servem a interesses coletivos. Por exemplo, a ideia de Adam Smith, e já deve aparecer aqui o card, porque nós temos um vídeo sobre Adam Smith e o egoísmo, confiram lá. A ideia de Adam Smith era, bem, o padeiro não está interessado no seu bem-estar ou no bem-estar da sociedade, o padeiro está interessado em lucrar, ou seja, o padeiro é um agente egoísta, tudo bem até aí. A questão é, os vários padeiros vão tentar sobressair, todos eles em busca do lucro vão produzir ou tentar produzir o melhor pão pelo menor preço. Contanto que não haja um monopólio, tudo bem, isso vai beneficiar toda a sociedade. É mais ou menos o mesmo raciocínio com a criação histórica desse sistema romano de controle do comportamento das elites. Então nós temos aqui um sistema baseado em interesses individuais, em ambições individuais, que leva a benefícios públicos, a benefícios que alcançam toda a sociedade, porque a sociedade deixa de lidar com a violência dessa elite, a violência que existia antes entre esses aristocratas. Roma, com a honra, e mais uma vez, não foi uma solução deliberada, foi uma solução orgânica, histórica que se desenvolveu. Roma conseguiu superar o problema, ao menos em parte, o problema da violência. E aqui eu não estou idealizando Roma. Nós sabemos que, mesmo na República Romana, existia uma oligarquia, mas mesmo que essa oligarquia não fosse mais capaz, ou não fosse realmente capaz de beneficiar toda a sociedade, ela ao menos não causava tantos prejuízos quanto ela poderia causar se não houvesse esse sistema de controle do comportamento. E aqui nós voltamos para o dia de hoje, para os nossos dias, e eu trago o questionamento, será se nós, enquanto sociedade, não precisamos de algo semelhante a esse sistema romano? As nossas formas de controlar a conduta pública dos políticos, da elite como um todo, elas se baseiam essencialmente em instituições. Mas na sociedade, na grande sociedade, ou seja, no corpo social, não parece mais existir um sistema, como havia em Roma, baseado nessa busca por honra, nessa necessidade de obter algo. E vejam, eu ainda estou no campo aqui do egoísmo, porque vamos considerar que todos os agentes são, até certo ponto, egoístas. Mas se você estimula esse agente egoísta, como em Adam Smith, a buscar algo que vai, no fim das contas, beneficiar todo o conjunto da sociedade, você ao menos mitiga um problema, você diminui um problema. E aí, uma reflexão final. Nós falamos muitas vezes contra os políticos e não apenas contra a corrupção, mas contra a falta de decoro, a falta de educação, a falta de conhecimento, de cultura geral, de sensibilidade. Mas será se nós, enquanto sociedade, antes de realizar esse julgamento, julgamos nós mesmos governados com os mesmos critérios? Será se, ao criticar a falta de decoro, nós não precisaríamos olhar para nós mesmos e ver se nós, enquanto sociedade, temos bons critérios de garantia? E aqui eu não falo mais de política, mas no cotidiano, de garantia de decoro no nosso cotidiano, é algo a se pensar. E eu ficaria feliz se vocês deixassem nos comentários a sua opinião sobre isso, sobre essa necessidade de um sistema social amplo de controle dos comportamentos. Mais uma vez, um sistema que é informal. Então lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para saber sobre os próximos vídeos, deixe seu comentário e até a próxima!